Eu sou Liliane Araújo Ducati, sou fisioterapeuta e eu vim aqui a convite do meu colega Lucas Job. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de como eu cheguei até aqui e como eu cheguei na fisioterapia. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu comecei a fazer parte da arte Mahikari, da Sukyo Mahikari, na verdade, é chamada. E ela é uma arte de imposição da mão e que um dos princípios é purificar o corpo e a mente através da imposição da mão, através da purificação espiritual. E durante toda a minha adolescência, então, eu entrei em contato com essa purificação espiritual que ajudaria a melhorar a saúde das pessoas, tanto mental quanto física. E, através disso, surgiu então em mim um desejo de fazer alguma questão profissional, um desejo de fazer uma formação profissional na área da saúde. Uma delas, a que mais me chamava a atenção, era a psicologia. E eu tentei 3 vestibulares para psicologia e não passei. No 4º vestibular que eu estava tentando fazer, eu estava na fila do banco para pagar. Naquela época não existia inscrição online, né? Era presencial. E eu estava na fila do banco para pagar e acabei me inscrevendo em fisioterapia, porque eu cansei de não conseguir passar, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui ler sobre o que era fisioterapia, porque a princípio eu só sabia que era das áreas humanas. E aí eu passei no vestibular e o ponto de corte na época foi mais alto do que psicologia, eu queria me matar, mas acabei cursando o 1º semestre e pensei, depois eu faço outro vestibular e vou para psicologia e aproveito algumas cadeiras. Só que aí eu conheci a anatomia e me apaixonei plenamente pelo corpo humano e pelos músculos e articulações e toda a complexidade dele. Aí então eu resolvi ficar na fisioterapia. E aí fui estudando mais e conhecendo mais. No 3º semestre, eu conversei com uma professora que foi quem me deu anatomia, a professora Carla Brito, do IPA, e falei para ela sobre as minhas dúvidas e as minhas angústias a respeito da parte emocional e relacionada ao corpo. E aí ela conversou comigo e disse para eu ler o livro que se chama O Corpo Tem Suas Razões, da Thérèse Bertherat. E aí eu fui ler e vi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Achei fantástico, maravilhoso, é exatamente isso que eu quero fazer. E aí fui conversar com ela de novo e ela disse, não, mas calma, porque ainda tem muita coisa para te passar, não é assim, mas eu acredito que tu pode fazer isso como uma área de atuação. Aí foi passando o tempo e ela tinha um projeto de extensão que se chamava a Escola de Postura e do Movimento, na época, e eu concorri à bolsa de extensão para ser bolsista. Entrei então na seleção que teve desse projeto de extensão e comecei a participar. Dentro dele nós tínhamos o programa de vivências corporais e era basicamente o que a gente fazia, o que tem nesse livro, O Corpo Tem Suas Razões. O projeto de vivências corporais que aproxima as pessoas um pouco mais do seu corpo, das suas emoções, dos seus sentimentos, através de desbloqueios corporais. E eu, mais uma vez, emocionada com aquilo e super querendo só fazer aquilo da vida, né? Tive que fazer toda a formação e passar por pneumo e outras coisas que eu nem lembro mais, mas fiz tudo. Aí então me formei pelo IPA em 2008 e comecei nesse momento nessa mesma época eu comecei a fazer o RPG, que é um curso de reeducação postural global, que é do Philippe Souchat, pela CBS na época, e
comecei a fazer essa formação porque eu fui chamada para trabalhar numa clínica que trabalha com postura e lá eles trabalhavam com o RPG. Mesmo na época eu achando o RPG um método muito fechado, eu acredito que tudo que é voltado para postura faz bem a gente aprender e saber como usar. É uma ferramenta. Então fui fazer a formação e comecei a trabalhar nessa clínica e comecei a ter várias experiências, mas me faltava ainda essa parte do conhecimento que aproxima a mente do corpo. E aí eu fui falar de novo com a professora Carla Brito, me falou sobre uma formação que ela fez, que se chama GDS, Cadeias Musculares e Articulares, e ela fez na Bélgica, porque na época só tinha lá. Aí ela me emprestou um livro que se chama Os Aspectos Biomecânicos das Cadeias Musculares e Articulares. E eu li esse livro, levei 6 meses para ler. É um livro fininho, mas ele é inversamente proporcional à complexidade dele. Ele é fino, mas ele é muito complexo. Levei 6 meses para ler e quando entreguei para ela disse, acho que não é bem isso que eu quero, porque eu não entendi nada do livro. E aí ela disse, não, olha só o que eu descobri. Descobri que tem uma formação do GDS aqui no Brasil, que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entra no site, se chama pgds.com.br, que é de Associação dos Praticantes do Método GDS. Aí eu pensei, bom, aqui no Rio e São Paulo, ok, né? Vou tentar. Fui, entrei no site e tinha um curso no mês seguinte desse módulo de introdução. E aí fui fazer e me apaixonei. Era exatamente isso que eu queria. Voltei para Porto Alegre, peguei o livro de novo com ela, li ele num mês, numa sentada, e aí eu comecei a entender um pouquinho. E aí começou a minha formação no GDS. Foi uma formação longa, que levou 4 anos, mas que faz eu me apaixonar pela fisioterapia cada vez mais. E foi uma formação onde eu consegui pela primeira vez unir as questões emocionais e corporais através da fisioterapia. Então, como eu disse anteriormente, eu me formei em 2008. Nessa mesma época eu fiz o curso do RPG. E aí depois disso eu fiz também a minha formação no método Pilates. Não só por ser uma formação que estava em alta na época, né? Foi em 2009 isso. Não só por ser uma formação que estava em alta, mas também porque a clínica onde eu trabalhava com o método Pilates e também porque tem todo o aspecto do controle, da respiração, e isso vai trazer mais consciência corporal e vai trazer mais consciência emocional e vai trabalhar o corpo também. Eu fiz a minha formação pela Associação Brasileira de Pilates, foi em Canoas, no Rio Grande do Sul mesmo. E aí logo em seguida também eu fiz uma formação pelo Portal da Educação de Terapia Manual, que foi uma especialização em ATM. E isso também foi em 2009. E aí a minha formação no método GDS mesmo, ela só começou em novembro de 2010. E eu terminei ela em março de 2014. Então ela é uma formação bem extensa, mas muito completa. Eu acredito que o método GDS, ele muito mais do que ele diz que é um método de prevenção e tratamento, eu acredito que ele seja um método de avaliação, que é onde a gente consegue ler o corpo do paciente de uma forma muito completa e aí sim utilizar todas as ferramentas que tu tem na tua bolsinha guardada, né? Que no meu caso é o RPG, é o Pilates, é também essa formação em ATM, né? Todas essas ferramentas guardadas eu posso utilizar com aquele paciente a partir dessa avaliação completa que eu faço nele. E ela é muito boa. Aí, em 2013, antes de terminar essa minha formação, eu montei um consultório particular, onde eu atendo até hoje, né, onde eu trabalho e onde eu coloco em prática todas essas minhas super ideias e toda essa minha especialização e essa minha busca pelo conhecimento para cada vez mais ajudar as pessoas, né? E em 2013 mesmo, 2014, logo depois que eu saí do GDS, eu entrei no mestrado
da URGS, que é uma universidade que tem aqui no Rio Grande do Sul, federal, e eu faço parte do programa de pós-graduação das ciências do movimento humano, e ao qual eu estou terminando agora esse ano. E nesse mestrado eu estou fazendo uma dissertação onde eu estou tentando correlacionar duas das posturas que existem, que são apresentadas a mim no método GDS, com a flexibilidade corporal. Estou podendo ver se existe essa relação. Agora que tu já conhece um pouco da minha história, eu vou fazer um convite para vocês. Nesse evento que vai ter em novembro, eu vou falar um pouquinho sobre como é o meu trabalho no consultório, como eu consigo unir a minha formação no método GDS e a minha formação que eu vim montando durante todos esses anos, que agrega a parte emocional e a parte física junto, e como que eu utilizo as minhas ferramentas, que são o RPG, o Pilates e todos esses exercícios que eu construí ao longo da minha formação com o método GDS, né, com este olhar. Então vocês podem, para ouvir essa minha palestra, se inscrever no link em algum lugar na tela, não sei onde ainda, para poder saber um pouquinho mais sobre como é a minha forma de tratamento e como é a minha promoção em saúde dos meus pacientes. Obrigada!